Cidadania é a principal bandeira da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Pela primeira vez na história, ela menciona o direito dos povos originários, os índios e quilombolas, e tenta reparar anos de opressão e desigualdade. É muito importante que a Constituição Federal de 1988, ela, dentro da compreensão de que os direitos humanos são universais, são interdisciplinares, eles dependem, digamos assim, de dar condições para a plena dignidade dos vários grupos sociais. A partir desse pressuposto, a cultura ela passa a ser um direito humano, o direito à cultura. E nesse sentido, preservar todas as culturas é preservar direitos dos determinados grupos sociais. Nesse sentido, grupos como os quilombolas, que são os remanescentes, dos escravos, os próprios indígenas, passam a ter as suas culturas não somente respeitadas e valorizadas, como também protegidas. Com relação ao acesso à terra, dos povos originários, dos indígenas e dos povos quilombolas, a gente tem visto também, principalmente agora, nesse século XXI, mais recentemente, decisões de tribunais superiores e do próprio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a terra dos povos originários, terras dos povos originários e já também dos povos quilombolas. A gente já tem um caminho trilhado muito importante. É uma relação de identidade com a terra. Então a população precisa reconhecer isso e respeitar isso. Além de que é um direito constitucionalmente reconhecido, a propriedade daquela terra. Aquele é um território quilombola. Aquele território ele está intimamente ligado à cultura e à história daquela comunidade. Hoje aqui dentro do município nós temos 3 comunidades urbanas. Na metropolitana nós temos 22 comunidades. No estado de Minas nós somos 498 comunidades quilombolas. E dentro do Brasil nós somos mais ou menos 5.438 comunidades quilombolas. Onde dessas 5.438, só 200 têm o título da terra. Ou melhor, tem um alto reconhecimento da Fundação Palmares. Nós estamos sendo consumidos por Belo Horizonte. Os quilombos urbanos está se tornando, os rurais está se tornando urbano porque a cidade está crescendo para dentro dele. A gente não tem para onde correr. As terras e plantações que existiam aqui foram tomadas pelo crescimento das cidades. Grupos e etnias já não conseguem manter tradições como a cultura de subsistência. Eles precisam lidar com o caos dos centros urbanos para conseguirem sobreviver. E esse território não é simplesmente o local onde aquela comunidade mora, mas todo o espaço necessário para suas vivências culturais. Esse território, então, quando reconhecido, ele vai ser um território de propriedade coletiva, o território fica em nome, a propriedade do território fica em nome da associação quilombola, que vai gerir de acordo com seus interesses. A terra indígena ela não pertence à comunidade indígena, ela pertence à União. Os índios eles têm apenas usufruto dessa terra. E os índios então poderiam utilizar essa terra de forma livre para suas práticas tradicionais. E nós temos legislações que garantem a proteção desses grupos e das suas culturas, dentro da compreensão de que também a cultura, a preservação da cultura e a identidade cultural é um direito humano que deve ser garantido e protegido pela lei. A educação é fundamental para o exercício de cidadania. E a gente não pode pensar que a proteção dos povos tradicionais é, na verdade, colocar esses povos dentro de um museu. A gente muitas vezes quer o índio como o índio de 1500 e o quilombola como o quilombola de 1800. Na verdade não é isso, são cidadãos. Cidadãos que têm que ter o seu reconhecimento da sua cultura, das suas tradições. Na minha sala mesmo, poucas pessoas sabem, é tão corrido que pouco se importa quem você é. Entendeu? Então, realmente, igual tem Dia do Índio, passa despercebido e é uma coisa que deveria fazer parte. É a nossa história, independente se você é indígena nato, que mora na aldeia ou não, você está na sua raiz, faz parte de você. Eu acho que deveria dar, sim, esse valor, não só como indígena, mas eu acho que o negro também tem uma participação muito importante, Então, assim, eu acho que ele nem é visto mesmo e muitas das vezes passa despercebido. Há ainda um caminho muito grande, há muitas comunidades quilombolas e comunidades indígenas que vivem em situação de exclusão econômica, em situação de opressão, de violência, que precisa ser resolvido. Mas temos caminhado e eu acho que especialmente nesse século XXI, nós vimos aí já decisões importantes que começam a efetivar a Constituição de 1988 nesse sentido de reconhecimento do direito à diversidade dos povos indígenas e dos povos quilombolas.